Olá, hoje a gente vai explorar um material bem interessante sobre inteligência emocional. Isso, baseado nas ideias do Daniel Goleman, né? Exato. E a premissa é desafiadora, sabe? Questiona aquela noção antiga de que só o QI é que define a inteligência. Totalmente. Os textos que a gente analisou sugerem que tem outras aptidões muito cruciais para a vida. Talvez até mais importantes que o intelecto puro, né? Sim. Lembrei daquela história do motorista de ônibus. Ah, sim, que mudava o humor dos passageiros só com a atitude dele. Pois é, um exemplo simples, mas que mostra o poder das emoções no dia a dia. Exatamente. E Goleman junta essas aptidões, tipo autocontrole, zelo, persistência, sabe? Uhum. E também a automotivação, ele chama tudo isso de inteligência emocional. Certo. E o ponto-chave, acho que o mais transformador mesmo, é que, diferente do QI, que se achava meio fixo, Que não mudava muito. isso, essas habilidades emocionais, elas podem ser aprendidas, desenvolvidas. Não é algo estático. Isso muda tudo. Muda. Amplia muito o que a gente entende por ser inteligente, né? Coloca as emoções bem no centro. No centro das competências para viver bem, para os relacionamentos. Para a saúde, até para o sucesso na carreira. Ignorar as emoções é ter uma visão bem limitada da gente, né? Faz muito sentido. Mas olha, como isso explica aquela situação que a gente vê tanto? Qual situação? Pessoas com o QI altíssimo, super inteligentes no papel, mas que, patinam na vida real. Ah, sim. E outras com um QI mais modesto, digamos assim, Exato. e que se dão super bem. Pois é. A resposta, segundo Goleman e o material, tá aí, na inteligência emocional. Entendi. Ele usa a metáfora de que temos duas mentes, né? A racional, que pensa, analisa, E a emocional que sente. mas a verdade é que muitas vezes a emoção, ela meio que assume o controle. Das cartas, né? Exato. Como dizia o Erasmo de Roterdã, que o texto cita, a paixão comanda. No cérebro tem a amígdala. A tal sentinela emocional. Perfeito. Ela reage a perigos, a estímulos emocionais, antes mesmo da gente pensar racionalmente sobre aquilo. É um sistema de alerta rápido. Impressionante. E tem uma ideia do neurocientista Antônio Damasio que é fascinante e está no material também. Qual? Ele diz que os sentimentos não são inimigos da razão. Pelo contrário, são indispensáveis para tomar boas decisões. Indispensáveis? Como assim? Funcionam como marcadores somáticos. É como se fossem intuições, sabe? Baseadas nas nossas experiências. Que ajudam a gente a eliminar opções ruins rapidinho. O corpo meio que avisa, opa, isso aqui não parece bom. Se demais. Isso explica muito sobre intuição mesmo. E quais são os componentes, os pilares dessa inteligência emocional? Bom, um fundamental é a autoconsciência. Que é perceber o próprio sentimento na hora que ele acontece. Exato. Perceber o estado de espírito, os pensamentos sobre ele, mas sem julgar, sem se deixar levar totalmente. Tipo, observar a emoção. Isso. E o material diz que pessoas com mais autoconsciência tendem a ter melhor saúde psicológica. Aquela história do samurai e o mestre Zen, que aprende a nomear a raiva. Ilustra bem isso. Perfeitamente. Outro pilar importantíssimo é o autocontrole, ou regulação emocional. Que é lidar com essas emoções, né? Principalmente as mais intensas. Sim, e resistir a impulsos. Sabe, o famoso teste do marshmallow? Sei, com as crianças. Ele mostra bem isso, a capacidade de adiar a gratificação, de esperar pela recompensa maior e o autocontrole. E se mostrou super importante para o futuro delas. É a busca pelo equilíbrio que Aristóteles já falava, né? A emoção na medida certa. Exatamente. E para além da gente tem a relação com os outros. Aí entra a empatia, certo? Fundamental. A capacidade de sacar o que o outro está sentindo, de se colocar no lugar dele. É a base da sintonia, né? Aquela conexão que começa lá na infância entre pais e filhos. E que molda todos os nossos relacionamentos depois. A falta de empatia é muito marcante em casos como a psicopatia, por exemplo. Nossa, pesado. Mas mostra a importância. E desenvolver empatia pode até ajudar na reabilitação de algumas pessoas. Interessante. E com autoconsciência, autocontrole e empatia. Aí a gente chega nas habilidades sociais. Que é saber interagir bem, se comunicar, resolver conflitos, liderar. A arte de se relacionar. Isso. Mas Goleman faz um alerta importante. Precisa de equilíbrio com a autoconsciência. Senão a pessoa vira um camaleão social. Que só quer agradar
perde a própria identidade. Exato. Fica sem um norte próprio. E como a gente aplica isso em momentos difíceis? A raiva, por exemplo, todo mundo sente. Sim, o material descreve a raiva como uma reação a uma ameaça, real ou percebida. Libera energia, prepara para lutar ou fugir. Mas em excesso? Em excesso, ela atrapalha tudo. Causa o que Goleman chama de incapacitação cognitiva. A gente não consegue pensar direito. Fica cego de raiva, literalmente. Basicamente. E para lidar com ela, algumas estratégias são: contestar os pensamentos que estão gatilhando a raiva. Questionar se aquilo é verdade mesmo, né? Isso. E buscar um esfriamento psicológico. Se afastar um pouco da situação para ganhar perspectiva. Faz sentido. E um ponto que achei bem contraintuitivo que Goleman traz, baseado em pesquisas. Qual? É que aquela ideia de catarse, de extravasar a raiva para se livrar dela, Botar pra fora, gritar. muitas vezes não funciona. Pode até alimentar mais raiva ainda. Retroalimenta o ciclo. Uau, quebra um mito, né? E nos relacionamentos amorosos? Imagino que seja crucial também. Totalmente. O material fala do conceito de inundação emocional. Inundação. É quando um dos parceiros se sente tão sobrecarregado de crítica, de negatividade, que meio que desliga, não consegue mais processar nada positivo. Isso é um sinal de alerta grave, né? Fortíssimo. E ferramentas para evitar isso incluem, por exemplo, saber reclamar sem atacar, usar aquela fórmula XYZ. Quando você fez X, eu me senti Y. E preferia que você fizesse Z. Essa mesma. Comunicação não defensiva. É chave. Muito útil. E o mais legal, o mais esperançoso em tudo isso é algo que Goleman bate muito na tecla. A plasticidade dessas habilidades. A capacidade de mudar, de aprender. Exato. O temperamento com que a gente nasce não é um destino final, imutável. As experiências, as lições emocionais, principalmente na infância e adolescência, Elas moldam nosso cérebro emocional. literalmente, elas criam e reforçam os circuitos neurais. Por isso que a ideia de ensinar essas competências na escola Programas de alfabetização emocional, ciência do eu. são tão poderosos, têm um potencial enorme. Então, para a gente fechar nossa conversa, o que fica é que a inteligência emocional não é só um conceito bonito, né? De jeito nenhum. É um conjunto de habilidades super práticas, treináveis. E que são tão ou mais importantes que o QI para a gente conseguir navegar bem pela vida, pelos desafios, pelas oportunidades. Com certeza. Entender e gerenciar as emoções, as nossas e as dos outros, é fundamental. Sem dúvida. E fica aqui uma reflexão, né? Inspirada por todo esse material do Goleman. Se essas habilidades são tão cruciais assim e se elas podem ser ensinadas, cultivadas, Qual seria o impacto? pois é, qual seria o impacto para cada um de nós e para a sociedade como um todo se a gente realmente